Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos, a paz do Senhor. Amém. A gente diz, abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso de número 24. Meus irmãos, eu prometo ser bem breve, já combinei com o pastor aqui. Quando for 15 para meia-noite, a gente vai estar finalizando, amém? Glória! Os irmãos que moram lá no Velágio não deram glória, não. Mas é Deus. Então, um abraço do meu pastor, ao pastor dessa casa. Uma honra poder retornar aqui. Que Deus abençoe o Senhor. Cumprimentando o Senhor, a sua família. Cumprimento todo esse corpo de obreiros. Deus possa nos abençoar em Cristo Jesus. Quem dera se todo culto fosse assim, né, irmãos? Antes da gente pregar, as almas já tivessem aceitado, ficaria tudo mais fácil. Prazer em rever alguns amigos aqui, o Igor, o Joga, uma bomba na mão de Deus. A todos os irmãos em Cristo Jesus. Minha esposa até queria vir, só que ela saiu tarde do trabalho. Esse foi o motivo do meu atraso, até levar em casa, arrumar o nosso filhão, que é baterista também. E iríamos chegar aqui na hora do amém. Então, numa próxima oportunidade estaremos em família. Muito grato pelo convite, ao nosso amigo, acho que desceu. Deus continue abençoando Claudinei, ele e toda a sua família, que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quem achou, diga eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diz eu vou também. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso de número 24, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disso, disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Fecha os teus olhos e olha comigo, amigo Espírito Santo. Tu és o único motivo que nos fez chegar até aqui nessa noite, Senhor. Que a tua palavra ela venha ensinar, exortar, santificar, consolar. Não fala aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos nessa noite. Que nada seja capaz de roubar a nossa atenção. Porque sabemos, Senhor Jesus, que o Senhor está em nosso meio. Te sentimos, te ouvimos e precisamos nesse momento que a tua palavra penetre na tábua dos nossos corações. Porque enquanto estamos aqui, Senhor, eu estou desconfiado que tem cadeias sendo quebradas na direção da nossa casa. Porque a noite pode até ser de quinta, Senhor, mas a presença que está nessa casa é de primeira. Enche os nossos corações, que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, eu preciso da sua atenção. Quando Jesus inicia o seu ministério, dentre os
3 anos e meio. O primeiro ano é o ano da inauguração, o segundo ano é o ano da popularidade, o terceiro ano é o ano da oposição. Mateus ele tem a preocupação de escrever aos judeus e representar Jesus como Messias. Ele tem a preocupação de representar a Jesus como Rei. Diferente da proposta em Marcos, que é representar Jesus como servo, Lucas, o doutor, ele já vem numa pegada um pouco diferente, tentando representar Jesus como homem ou filho do homem. João, no seu evangelho atípico, diferente dos evangelhos sinóticos, ele tem a preocupação de representar a Jesus como Deus ou Filho de Deus. E é por isso que cada evangelho narra o ministério, a passagem, tanto do nascimento até a rude cruz, de formas diferentes, mas todas inspiradas pelo Senhor. Você vai perceber que quando João ele começa o seu evangelho, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João tem a preocupação de iniciar tudo aquilo que ele vai descrever, afirmando que no princípio ele já era, ele já estava. Naquele momento em que ele está escrevendo, quem está lhe inspirando também é ele, porque haja vista, ele não poderia nem estar com caneta e com papel, porque ele está aprisionado, ele está abandonado. O Evangelho de João é o último, talvez um dos últimos, a ser escrito no Novo Testamento, porque é escrito quase aproximadamente 100 anos depois de algumas narrativas. Então João entende que quem está inspirando ele era, é e continuará sendo. E é por isso que ele tem a preocupação, presbítero Claudinei, de afirmar que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E se nós entendemos que o Senhor ele não tem sombra de variação e não muda, porque a Bíblia diz que Deus não é um homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Se o que está presente aqui nessa noite é o mesmo que estava na criação do mundo, isso significa que ele tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, que ele não depende de porta aberta para operar no nosso meio ou mudar o quadro da nossa história, porque basta apenas uma palavra para que tudo venha se encontrar no devido lugar. Será que você pode segurar na mão do crente mais bonito que está do teu lado? E para a gente não perder o costume, diga para ele, fica tranquilo, porque Deus não depende de opinião do homem para mudar o quadro da tua história. Mas não estou vendo nada acontecer, não se desespere, porque do nada ele tem o poder de fazer tudo no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, porque o fato de você não estar vendo não significa que ele não está trabalhando em seu favor. Então perceba uma coisa, João ele vai escrevendo, e ele mesmo diz que faltaria tinta e papel suficiente para escrever tudo aquilo que o Senhor fez. Jesus, quando ele inicia o seu ministério, ele escolhe muitas pessoas para andar do seu lado. Aproximadamente 12 discípulos, 70 andavam na sua volta e uma multidão cercava. Perceba uma coisa que a psicologia diz, que os discípulos eles representam todo tipo de temperamento que há na terra. Tem o fleumático, tem aquele que é mais sentimental, tem aquele que é mais aflorado. Você vai encontrar de tudo melancólico ali dentre os discípulos. Jesus escolhe pessoas totalmente diferentes uma das outras para realizar o mesmo propósito. E aqui eu aprendo que a diferença que nos afasta, ela não se compara com o propósito que nos une.
Porque aqui dentro tem pessoas que são totalmente diferentes uma das outras. Mas o propósito que nos une nessa quinta-feira supera a diferença que nos afasta. Tem gente que não gosta da roupa do irmão. Tem gente que fala da gravata do irmão. Tem gente que, se fosse lá no mundo, nunca sentaria do lado da pessoa que fez a maior amizade aqui dentro. Mas o que o diabo, gente, não consegue entender é que o propósito que nos une supera a diferença que nos afasta. Eu não sei se você já ouviu esse negócio lá fora, porque aqui não tem lá fora. A pessoa nem conhece a outra e diz assim: mas eu não fui com a cara de fulano. Alguém pergunta: mas você conhece? Não, nunca vi. Mas só de olhar, eu acho que aquilo não bateu, não é assim? Mas aí aqui dentro, aceita Jesus, entra por essas portas, o negócio muda. Por quê? Porque o diabo olha de lado e diz assim: não é possível que fulano está sentado do lado do ciclano. Lá fora não aguentava nem olhar, mas aqui dentro está marchando, está orando, está intercedendo, está entrando na atmosfera espiritual. E o que ele fica louco é porque o propósito que nos une supera a diferença que nos afasta. E a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Então agarra esse crente que está do teu lado, aperta ele e diga para ele: eu não te largo, eu não te deixo, é daqui para agora, você vai ter que engolir, mas eu não vou te abandonar no meio do caminho. E eu tenho que receber essa palavra profética aqui nessa noite. Está proibido ficar alguém para trás nessa noite. Você não vai parar, você não vai desistir, você não vai jogar tudo pro alto. Essa opressão não vai impedir os projetos que Deus já determinou para você e para a tua casa, porque está proibido ficar para trás de hoje em diante. João vai escrevendo: Jesus inicia o seu ministério. Quando Jesus inicia o seu ministério no Jordão, o Espírito Santo, a Bíblia é bem clara em dizer que não é o diabo que vai até Jesus, mas é Jesus que ele vai ser tentado pelo diabo no deserto. Isso aqui eu acho lindo, gente. Por quê? Porque não é o diabo que vai até Jesus, é Jesus que se coloca no deserto para ser tentado pelo diabo. Você lembra de Adão, quando Satanás foi na casa de Adão vencer ele, apresentando a oportunidade do pecado? É Jesus dizendo assim: olha, se você foi dentro da casa de Adão vencer ele, eu estou vindo aqui dentro da tua para colocar tudo no devido lugar dessa. Por quê? Porque se Adão pecou no paraíso, eu vou pisar na tua cabeça no deserto para te mostrar que eu mando no céu, mando na terra, mando debaixo da terra. E parece que o apóstolo Paulo estava pensando nisso, porque ele diz assim: de sorte, Filipenses 2, 5 a 11, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e para que toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Agarra a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: fica tranquilo. Tem alguém que está comprando a tua causa nessa noite. Tem alguém que está comprando a tua guerra nessa noite. Ele é o valente. A Bíblia diz que quando o valente chega onde tinha outro valente que se achava valente, quem tem o poder manda no lugar, manda no ambiente, manda na terra, manda no céu. E a raiva do diabo é essa, que a casa do diabo acabou de cair, porque o Jesus de Nazaré está vindo na tua direção e está dizendo: a última palavra dentro da tua casa continua sendo minha. Tem alguém que já entendeu isso nessa noite? Está proibido pensar em jogar tudo pro alto. Por quê? Porque o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então vamos combinar, vamos alinhar algumas coisas. Você não vai pensar em jogar pro alto. Nessa noite você vai jogar com todas as suas forças. Por quê? Porque se você joga pro alto, o Senhor vai agarrar e vai te mostrar que Ele não perdeu o controle da tua casa.
uma coisa disse Deus, e 2 vezes eu ouvi: todo o poder pertence a Deus. Escute isso. João vai descrevendo. E do deserto até a cruz, a gente vai perceber que o diabo tentou de todas as formas fazer com que o Senhor não assumisse a responsabilidade que estava sobre as suas mãos. Se tem alguém que não queria ver Jesus pegando aquela cruz, era o adversário das nossas almas. Quando Adão pecou, a Bíblia diz que a terra e Caim, a terra produziu abrolhos e espinhos. Perceba que durante o ministério de Jesus foi traído, Jesus foi vendido, Jesus foi abandonado. Durante o ministério de Jesus e principalmente antes da cruz, Jesus era de oração, e ele vai dar um exemplo prático de oração. Você vai perceber que antes de ser vendido, Jesus ele sobe ao Getsemane. No Getsemane dos 12 ele traz 3. Dos 3 não sobra um. Jesus volta e diz assim: me ajude em oração. Sabe aquele dia que o terno fica mais apertado? Sabe aquele dia que você está precisando de um louvor e a oportunidade para louvar cai nas suas mãos? Sabe aquele dia que você não está aguentando mais viver a vida que está vivendo, e quando você chega no trabalho alguém diz assim: eu só estava esperando você chegar para você fazer uma oração pela minha vida. Sabe aquele dia que você está pensando em sair do grupo da igreja, jogar tudo para o alto e pensar: eu não quero mais saber de ser crente. Por quê? Porque quando eu não era crente eu não passava por isso. Nesse dia que você está precisando de algo que a terra não oferece, de algo que na terra a gente não encontra, e sem saber nem explicar o que você está sentindo, a tua alma está sedenta. Aí Jesus conta com alguém que era próximo, mas tem momento que ninguém vai conseguir te ajudar. Tem momento que vai ser você e Deus. Aí Jesus volta, então dormindo, então ele volta para o particular com o seu pai. E o texto diz que a opressão era tão grande, mas tão grande, que pelos seus poros começam a sair sangue. Perceba que Jesus ele está tão aflito que o texto diz que ele vai suar gotas de sangue. E quando ele olha para os discípulos estão dormindo. Só que a Bíblia diz que ele diz assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. É nessa hora que o diabo, gente, ele fica endemoniado, porque ele está achando que Jesus vai chutar aquilo que sustenta a barraca. Só que aí Jesus ele diz assim: mas todavia. É isso que mexe comigo, gente. Esse todavia, esse mais, isso que nos traz para o altar. É isso que dá um nó na minha cabeça quando a gente chega em casa, joga o terno pro lado, diz: eu não quero saber mais disso. Mas todavia, se for da tua vontade, Deus. É quando o Senhor diz para Moisés: sobe o monte e morre. Moisés olha para trás e diz: diante de tudo que eu conquistei, mas se ele está mandando, eu vou subir. Aleluia, Pai. Porque nem que eu morra, mas eu vou obedecer a voz que eu tenho escutado desde a minha infância. Esse todavia, gente, ele me deixa sem chão. Por quê? Porque o Senhor está suando sangue, mas ele entende algo que você também já entendeu: que a dor que ele está passando
não se compara com a responsabilidade que estão sobre os seus ombros. E tem alguém aqui que estava com um sorriso no rosto, mas o coração está quebrado. Até pensou em desistir, mas disse: todavia, seja feita a tua vontade. Alguém olhou para você e disse: vai morrer na depressão. Por quê? Está na igreja de manhã, de tarde, de noite, na vigília de madrugada, e a vida continua a mesma. Só que você não está servindo a Jesus por aquilo que Ele te dá, mas você está com uma Abacuque: Senhor, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas das malhadas, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Por quê? Porque eu entendo que o que me alegra não é o que vem de fora para dentro. Todavia o que me alegra é o que vem de dentro para fora. Escuta isso. Aí Jesus entende que a responsabilidade que está sobre os seus ombros supera a dor que ele está sentindo. Ele está suando sangue, de repente, o que ninguém na terra é capaz de fazer, do céu desce o reforço que ele precisa. O texto diz que anjos desceram para consolar o Senhor. Escuta isso. Quando os anjos desceram, quem sabe com um pano, permita-me conjecturar com uma licença poética, sem ferir o texto. Quem sabe eles molham um pano na água, passa no rosto dele. Aquele momento é um momento de silêncio. Aquele momento é um momento que não precisa nem de palavras. Só a presença do mestre ali já é suficiente. Quando eles saem dali, Judas se aproxima. Aí Jesus diz assim: faz o que você tem de fazer. Não tinha luz, estava no monte, local escuro, eles eram parecidos. Judas se aproxima e beija Jesus. Mas calma aí, que Jesus é esse que, sabendo que será traído, se permite receber um beijo do traidor? Posso te falar uma coisa? Tem momento que, mesmo sabendo a intenção das pessoas que estão à sua volta, o Senhor não vai permitir você reagir. Vai ter momento que você vai saber quem é que está do teu lado e quem não está, mas mesmo assim você vai ter que deixar o Senhor trabalhar e assumir a direção da tua casa. Escuta isso. O Senhor Jesus, ele vai ser traído, ele vai ser vendido. E lembra que eu falei que quando o pecado entra no mundo, a terra produziu o quê? Espinhos e abrolhos. Quando Jesus ele vai ser julgado impropriamente, Pilatos lava as mãos. Por quê? Porque quem lava as mãos também é culpado, porque pode fazer o bem e não faz. Não vou nem entrar nessa área aqui, porque a gente está em época de eleição, né? E quem pode fazer o bem e não faz é tão culpado quanto. Escuta isso aqui, gente. Quando Jesus ele vai para a via dolorosa, o texto diz que ele vai receber 40 açoites. Vão colocar umas vestes nele e depois vão tirar. Quem aqui já fez um curativo? Depois que o sangue seca, você vai tentar puxar. Dói ou não dói? Dói tanto quanto a hora que machucou, sim ou não? Botaram as vestes de Jesus e quando já tinha secado. Eita, pai! Aí quando puxa para levar ele despido, doeu tanto quanto os açoites. Aí vem alguém que preparou a coroa de espinhos
Mas aquilo ali, gente, o diabo não queria fazer. Por quê? Se quando o pecado entrou no mundo, a terra produziu espinhos, é porque o pecado entra no mundo, o pecado entra na humanidade, e se produziu espinhos é símbolo da presença do pecado. Só que quando Jesus chega na via dolorosa, ele recebe uma coroa de espinhos. Era Satanás devolvendo o controle de volta para o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, dizendo: aquele que está chegando, ele merece a majestade, o poder e a glória. Por quê? Porque o salmista diz assim: levantai a portas e entrará o Rei da glória. Quem é esse o Rei da glória? Ele é o Rei da glória. Por quê? Porque ele manda na terra, manda no céu, e aonde ele chega, ele é o Rei da glória. O diabo devolve a coroa que era dele. Isso aqui, botou a coroa. Aí Pedro, que estava próximo, que disse, que puxou, sabe Pedro que puxou a espada e cortou a orelha de mal, que queria tanto fazer, mas na primeira oportunidade pecou, traiu. Por quê? Tem gente que na presença de Jesus tem tanta vontade, mas na primeira oportunidade trai Jesus. Por que, irmão? Porque a presença de Jesus, ela traz um arrepio, sabe? Esse culto aqui, se você não sentiu a presença, eu vou tacar esse microfone na tua cabeça. Por quê? Porque tem algo de errado. E nesse ambiente aqui tem algo que traz uma emoção. E tem gente que na hora do culto fica tão emocionado que diz assim: nunca mais eu erro daquele jeito. A partir de hoje, eu puxo a espada e corto a orelha. Porque na presença de Jesus, quando sai dessas portas, perde a emoção e volta para a realidade que estava vivendo. Mas eu profetizo que você não vai ser uma pessoa emocionada. Eu profetizo que o Espírito Santo vai trabalhar de dentro para fora. Ele vai sarar aquelas feridas. Ele vai arrancar aquele sentimento de voltar para a prática do pecado. Porque uma coisa é pecar, outra coisa é a prática de viver no pecado. Aí não é pecado, é iniquidade. Porque tem gente que é igual Pedro, puxa a espada aqui dentro, mas lá fora fecha. Diz o que? Nunca vi. Mas lá na tua igreja tu pula. É ruim. Eu sou mais. Jesus está te vendo. Diga para essa pessoa que está do teu lado. Está na cotovelada dele. Diga para ele: Jesus está te vendo. Ou você está achando que ele não está vendo o que você faz lá fora? Ou quando o pastor não está perto, ninguém está perto. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Deuteronômio diz: quem te livrará das mãos do Senhor? Jesus está voltando, vai ser bons para uns, mas vai ser dia de acerto de conta para outro. Tem gente que pula aqui dentro, que prega aqui dentro, que é uma bomba aqui dentro, mas quando Jesus voltar, as pessoas subirem, vai ser visto na terra e alguém vai dizer assim: tu ficou, logo tu. Imagina a vergonha. Estava todo engravatado, saiu no pé, mas estava tão podre por dentro. Que só tinha aparência por fora, mas por dentro estava podre. Tem gente que só tem aparência nos dias de hoje. Tem gente que é tão crente para as pessoas, mas dentro de casa está desviado. Maltrata a esposa, bate na esposa, briga com todo mundo. Os filhos ficam contando a hora para ir para o trabalho, porque é uma desunião dentro de casa, é uma hipocrisia. Faz tanto pela igreja, mas se esquece da família. Jesus está dizendo: honra primeiro a tua casa, porque se o casado, a Bíblia não cuida da sua casa, não tem como cuidar das coisas de Deus. Tem gente que quer fazer tanto pela igreja, quer fazer tanto pelos filhos dos outros, que se esquece do próprio filho.
ligar num culto como esse. Você não consegue mais ser aquela potência que você era no primeiro amor. Por quê? Você está tão esgotado que você não consegue mais ser isso. Jesus foi traído. Jesus está caminhando, gente. Chega um determinado momento que ele não consegue mais andar porque o seu corpo não permite. Quem está vindo é o Simeão Sirineu. O soldado diz assim: você ajuda ele. Era uma vergonha morrer na cruz, a ponto do imperador entrar com uma liminar dizendo que nenhum romano poderia ser morto de cruz. Mas espera lá, eu não fiz nada, vou ter que ajudar a carregar a cruz. Só que o Simeão não sabia que a cruz que ele estava carregando era a cruz que era para ser dele. Será que você pode dizer para alguém: você está enganado, você merecia estar passando por coisa que Jesus te livrou de não passar? Sabe essa luta que você está enfrentando? É soberania do diabo para ter vindo sobre a tua vida. Aí ele foi traído. Vou continuar. Ele está na cruz, ele vai ser crucificado. Bateram escravos em suas mãos. Só que quando for bater do outro lado, a cruz ela foi feita para Barrabás. Aí o que fizeram? Deslocaram o ombro de Jesus para chegar do outro lado. Crucificaram, ergueram a cruz. Isso aqui, gente, é que mexe comigo. Antes de Jesus dizer que estava consumado, ele disse: tenho sede. O texto diz que um soldado se aproxima, pega uma vara de sopro, preste atenção, ele fica numa esponja, num balde com vinagre, e coloca na boca de... Redobre a sua atenção. Nessa época, o banheiro público, ele era da seguinte maneira: tinha as repartições, não tinha água encanada. Eu vou ser bem inciso no que eu vou falar e preciso da sua atenção, bem claro. Tinha uma canaleta por onde corria a água. A pessoa iria fazer as suas necessidades, ficava um escravo no banheiro. Quando ela acabava, não tinha papel higiênico. Ela pegava uma vara, fincava numa esponja, se limpava, o criado vinha, escravo, pegava a vara com a esponja suja e colocava num pote com vinagre, porque eles tinham a ideia que o vinagre era como álcool, purificava. Jesus está no Gólgota. Provavelmente tinha um banheiro público naquela época. Isso eu estou falando pautado na arqueologia bíblica, tá? Depois você procura lá na internet que você vai achar. Quando Jesus grita: tenho sede, o escravo se aproxima do pote com vinagre, pega uma vara, fica na esponja e passa na boca de Jesus. Deu para você entender? Deu para você ter noção do que Jesus enfrentou na cruz? Provavelmente tinha um banheiro público naquele local. Aquela esponja provavelmente era semelhante a um papel higiênico. Quando o escravo se aproxima, fica a vara com a esponja com vinagre, coloca na boca de Jesus, Jesus dá um brado: está consumado. A Bíblia diz, gente, sabe para quem gosta? A Bíblia diz que no templo, a primeira coisa, os véus se rasgou de alto a baixo. Se ouviu tufão para todo lado, sepulturas se abriram, mortos reviveram.
mensagem. Ressuscitou. E depois disso tudo que ele passou, ele ainda voltou para encontrar os discípulos. Jesus aparece. Ele entra, você abre a porta. Isso aqui é demais. Ele não precisou que alguém abrisse a porta. Ele disse: eu mando nessa casa. E se eu mando, eu não preciso abrir a porta. Aí ele vai chegar sem você menos esperar. Mas você vai precisar abrir a fechadura. Você está sem força até para levantar. Mas ele está: eu sei aonde você está. Na banda chama. Se apresenta. E deixa a paz seja convosco. Aí olha isso aqui. Os discípulos, quando acaba o culto, né, assim, a paz que glória. Aí vem o Tomé: eu não acredito que fulano louvou dessa forma. Eita Deus! Eu só acredito se eu tiver no culto e acontecer. Sempre tem um Tomé, um dídimo, né? Desacreditado, que olha assim e diz: ih, isso aí vai ser o bom pai. Isso aí vai ser igual a mãe. Isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Só acredito no dia que marcar o culto de ação de graça. Pois pode acreditar, porque está chegando a hora. Escuta isso aqui. Depois de tudo que Jesus passou, vem Tomé e diz: se eu não colocar o dedo na ferida, olha isso aqui, gente. Se eu não passar a mão do lado e ver o machucado, depois de tudo que você enfrentou, você ainda tem que arranjar força da onde não tem para justificar a tua dor. E você acha que Jesus vai deixar isso barato? Ele está vendo quanto você chorou para o milagre acontecer dentro da tua casa. Ele já viu quanto você foi dormir de madrugada, dizendo: Deus, entra na minha casa, cuida da história do meu filho, visita ele na boca de fumo, não deixa ele descer essa. Deus, pelo amor de Deus, faz alguma coisa pelo meu carro. Ou você está vendo que Jesus vai deixar de fazer? Jesus sabe o quanto você enfrentou para chegar aqui nessa noite. E tem alguém que olha para você e ainda diz: se eu não colocar o dedo na ferida, eu não acredito que ele passou por isso tudo. Posso te contar uma coisa? Jesus vai te dar estrutura para quê? Para expor aquilo que te machucou no passado. Mas para você ter a capacidade de viver aquilo que ele preparou no presente para a tua vida. Diga para alguém que está do teu lado: aquelas palavras não vão te machucar mais. Aquele trauma de infância não vai mais te causar uma síndrome do pânico. Aquilo que você vivenciou lá atrás, que marcou a tua vida de forma negativa, o Senhor está arrancando esse sentimento da tua alma e está dizendo: o sangue de Jesus hoje vai te dar estrutura para superar essa dor. Pastor, você coloca de pé. Segura na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo. Tem alguém que te guarda e não dorme. Diga para ele: tem alguém que está colhendo as tuas lágrimas. Para de sustentar esse sorriso, teu coração está quebrado. Jesus comprou a tua causa, a tua guerra nessa noite. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Eu vim profetizar para alguém que 1000 pode cair do teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas tu e a tua casa não será atingido, porque aquele que habita nos esconderijos
desse jovem? Ricardo. O pastor vai estar orando por ele. O Igor está aqui do lado dele. Eu creio que hoje, enquanto ele está aqui, tem cadeias sendo quebradas lá fora. Ele só veio porque Deus trouxe ele. Foi uma luta para ele conseguir chegar nesse ponto, gente. Mas algo dentro dele falou: eu vou lá. O desejo dele era ter vindo muito antes. Só ele sabe a guerra que ele está enfrentando para poder estar fazendo, tomando essa atitude nessa noite. Abraça alguém do teu lado. Você vai ser um canal de Deus para ela. Igor, me ajuda, por favor. Enquanto, gente, o Igor vai estar louvando, você vai orar por essa pessoa que está do teu lado. Você vai clamar por ela como se estivesse clamando por você. E nesse abraço, cadeias serão quebradas. Deus, ele vai colocar autoridade nas tuas mãos aí agora, isso. Enquanto você vai estar orando por essa pessoa, o Espírito Santo vai estar renovando a alma dela. Isso, fecha os teus olhos. Espírito Santo, a tua palavra fora ministrada, Senhor. E nesse abraço, Deus, eu vejo vidas sendo renovadas. Nesse abraço, Senhor, tem famílias sendo alcançadas. Tem pessoas que estavam pensando em jogar tudo pro alto, e o Senhor está dizendo: joga, porque eu vou devolver. Amando e assim, amanda, assim, manda. Tem gente que estava sendo consumido pelos problemas. Tem gente que não estava aguentando mais a luta. Vai renovando o Espírito Santo. Que não seja as mãos dessa pessoa, mas que seja o refrigério da tua presença nessa alma. Faz ele sentir a presença novamente. Coloca tudo no devido lugar dentro dessa casa. Eu profetizo que a tua presença vai voltar para o lar dela. Eu profetizo que o Senhor vai assumir o controle novamente dessa família. Esse casamento não vai chegar no cartão. Tudo bem, porque o Senhor não perdeu o controle dessa casa. Fecha os teus olhos e adora. Tudo bem. Interceda, clame. Se sentir de chorar, chora. Mas eu conheço. Coloca pra fora aquilo que está entristecendo a tua alma. Se quiser ajoelha, ajoelha. Conheço você. Se quiser E quando às vezes está sorrindo mais, por dentro está chorando.
através da tua palavra.